Olá, vamos direto ao ponto hoje. Inteligência artificial e escrita, Isso aí. mas não do jeito técnico, sabe? É mais sobre como isso mexe com a gente, com a nossa capacidade de usar palavras para pensar, para criar, para conectar mesmo. Exato. A pergunta é se essas máquinas que escrevem, se elas estão mudando a gente por dentro, né? Pois é. E para explorar isso, a gente vai dar uma olhada nas ideias, nas preocupações do escritor Sérgio Rodrigues. Vamos usar entrevistas, artigos recentes e, claro, o material do livro dele, Escrever é Humano. Um título bem direto, né? Muito. E a nossa missão aqui é entender esses alertas que ele acende, porque ele não alivia, não. Fala em retrocesso civilizatório. Pesado. Muito. Questiona o futuro da educação e tenta mostrar o que ainda faz a escrita humana ser humana, sabe? Ok, vamos analisar isso. Uhum. A questão que fica é: o que acontece com a gente quando uma máquina pode, sei lá, escrever um e-mail, um relatório, talvez até um poema, com uma eficiência que parece sobre-humana? O que está em jogo de verdade aqui? Olha, é um debate urgente. Não tem como negar. A velocidade com que essas ferramentas, tipo o ChatGPT e outras, entraram no nosso dia a dia é espantosa. Sim, Elas já estão mexendo com tudo. Indústrias, mercado de trabalho e, claro, forçando a gente a encarar umas perguntas filosóficas bem profundas, né? sim, Sobre criatividade, autoria, o que é pensar, afinal. exato. E o Sérgio Rodrigues entra nessa conversa com a bagagem de quem vive da palavra. Ele traz um olhar, assim, preocupado com as consequências culturais e intelectuais dessa revolução silenciosa. E o ponto central dele é forte, é quase um soco no estômago, né? É. Rodrigues argumenta que essa facilidade, essa comodidade de ter a IA escrevendo para a gente numa legenda de foto, uma resposta para cliente, a redação da escola, Coisas do dia a dia, né? que isso pode ter um efeito colateral perigoso. A gente pode simplesmente esquecer como se faz. Desaprender. Ele usa essa expressão que você falou impactante. Retrocesso civilizatório e intelectual. Puxa, isso é pesado. É pesado porque ele liga uma coisa na outra, né? A habilidade de escrever com a capacidade de pensar. Pensar de forma complexa, organizada. Ah, interessante. Tem uma frase dele que resume isso bem. Escrever é uma tecnologia de pensamento. A ideia não é que a gente primeiro pensa e depois, pronto, escreve. Não. Não. É que o ato de escrever, ele é parte do processo de pensar, é ali, sabe? No esforço de botar a ideia no papel, de achar a palavra certa, de montar um argumento, é aí que o pensamento clareia, que ele se aprofunda, se refina. Então quer dizer que terceirizar a escrita não é só terceirizar, tipo, a digitação, é terceirizar o trabalho da mente mesmo. Exatamente isso. Seria como parar de usar um músculo importante do cérebro. Ele fica fraco, né? Entendi. A analogia que ele usa, e que eu acho muito boa, é a dos números de telefone. Ah, sim. Ninguém mais sabe de cor, né? Pois é. Quem memoriza mais que uns 2, 3 números hoje, o celular guarda tudo pra gente. A gente perdeu essa capacidade específica de memória porque a tecnologia tornou desnecessário. Faz sentido. Preocupação dele é que aconteça o mesmo com a escrita. A ferramenta fica tão boa, tão eficiente, que a habilidade humana correspondente, ela atrofia. Por falta de uso. E escrever, ele argumenta, é muito mais fundamental que decorar número, né? Com certeza. É sobre como a gente organiza a nossa visão de mundo, como a gente se expressa. E aqui fica bem interessante. E um pouco desconcertante, talvez. O Rodrigues não diz que a IA é ruim de escrita. Pelo contrário. Não mesmo. Ele admite, e as fontes mostram isso, que a IA pode ser até melhor que muitos de nós em aspectos formais. Sim, na técnica. Ele fala que a IA pode fazer textos com mais correção gramatical, coesão, até ritmo. Melhor que a imensa maioria das pessoas. Chega a usar o verbo humilhar. Isso. Isso dá o que pensar, né? A máquina superando o criador
na técnica. É um ponto crucial. E paradoxal, né? A IA, que foi alimentada com trilhões de palavras, de regras, ela é uma mestra da imitação, da recombinação. Uhum. Ela aplica a regra gramatical com perfeição, mantém a coesão, identifica estilo, replica estilo, com uma eficiência, assim, impressionante. É. Mas é justamente aí que o Rodrigues traça a linha. A fronteira que, para ele, ainda não dá para cruzar. O que falta na IA, assim, fundamentalmente, falta subjetividade. Subjetividade. É, a consciência, a experiência vivida, o corpo, as emoções, as memórias, a intenção genuína por trás da palavra, sabe? Entendi. Então a IA tem a forma, mas não tem o recheio humano, digamos. É uma boa forma de colocar. Para ele, a escrita que realmente importa, sabe? Especialmente a literária, a artística, não é só sobre técnica ou passar informação. Certo. Essa subjetividade única é fazer da linguagem, como ele diz, o próprio espetáculo. O próprio espetáculo? Gostei disso. É. A IA pode ser ótima em repetir padrão, em recombinar o que já existe, e ele reconhece que repetição, redundância são importantes na comunicação humana, claro. Sim, sim. Mas ela não tem a capacidade de criar algo genuinamente original, algo que nasça de uma visão de mundo particular, de uma necessidade interior de se expressar. Ele até fala daquela dualidade na ficção, sabe? A escrita de fogo... Ah, sim, o fogo e o gelo. Isso. A de fogo é operativa, passional, que jorra. E a escrita de gelo, que é a racional, calculada, da edição. A IA, por enquanto, parece que só opera no reino do gelo, da simulação calculada. Essa diferença entre técnica e subjetividade. Isso leva a gente direto para um lugar bem prático e preocupante. A educação. Com certeza. Porque se a IA pode fazer textos tão certinhos na forma, qual o incentivo para o aluno ralar numa redação? As fontes que a gente viu mencionam os dados, alarmantes. Tipo um estudo que saiu na CNN Brasil que sugere que, 70% dos alunos de ensino médio já estão usando IA nos trabalhos. 70% é muita gente. Muita gente, e muitas vezes sem nenhuma orientação, sem discutir isso criticamente na escola. O que acontece com o desenvolvimento do pensamento crítico se a ferramenta principal para exercitar isso, que é escrever, é terceirizada? Isso levanta uma questão, assim, importantíssima e complexa pra caramba pros educadores, pros pais também. A redação na escola não é, ou pelo menos não deveria ser, só um teste de gramática, né? Não deveria. É o lugar privilegiado pro aluno aprender a organizar a ideia, construir argumento, defender um ponto de vista. Encontrar a própria voz. Sim. Se esse processo todo for trocado por um comando no computador, o que a gente está formando? Pessoas que sabem pedir para a máquina ou pessoas que sabem pensar por si? O Rodrigues vê um risco real aí de formar gerações com uma capacidade de expressão, de argumentação muito diminuída. Mas qual seria a saída? Proibir a IA na escola? Isso parece meio impossível, né? Uma batalha perdida. Proibir talvez não seja o caminho ou não seja o único caminho. Ele menciona exemplos e ideias que apontam para outras gerações. Ele cita a Finlândia, que chegou a dar um passo atrás com os computadores em sala para voltar a focar na escrita à mão, na leitura atenta. Sério? Voltaram para a escrita à mão? Pelo que ele menciona, sim, em alguns contextos. A ideia não é necessariamente banir a tecnologia, mas talvez criar o que ele chama de espaços seguros para o pensamento e a escrita. Espaços seguros? Ou seja, momentos, atividades onde o foco seja o processo mental humano, sem a máquina mediando ou substituindo tudo. Talvez provas escritas à mão mesmo, debates orais mais profundos. Atividades que valorizem o rascunho, o erro, o processo, sabe? E não só o produto final perfeitinho que a IA entrega fácil. Entendi. É um desafio enorme para as escolas se reinventarem nesse cenário todo. Gigantesco. E pensando no futuro da escrita fora da escola, no mundo profissional, na literatura, o Rodrigues usa uma metáfora bem visual, a da aldeia gaulesa. Ah, sim, Asterix e Obelix? Exato. Ele sugere que a escrita literária, aquela com ambição artística de verdade, pode virar esse pequeno
reduto de resistência humana, cercado por um oceano de texto gerado por IA. É uma ideia um pouco romântica, talvez, ou não? Pode parecer romântica à primeira vista, mas ele tenta basear isso em argumentos sobre a natureza da arte, né? Ele acredita que essa aldeia é, por enquanto, inexpugnável para IA. Inexpugnável. Por quê? Porque a literatura, na visão dele, não quer só comunicar ou informar. Ela busca se justificar esteticamente. Por si mesma. Ela exige originalidade não só no que diz, mas em como diz. Na forma, na voz, na visão de mundo. É algo que nasce da subjetividade profunda do autor e que busca tocar na subjetividade do leitor de um jeito que a IA, como mera recombinadora de padrões, não conseguiria. Pelo menos, não ainda. Quer dizer, a IA pode até escrever uma historinha funcional, com começo, meio e fim, mas não uma obra que realmente mexa com a gente, que inove a linguagem. Exato, essa é a aposta dele, pelo menos. Ele até especula que, nesse futuro, a escrita literária pode ficar mais nichada ainda. Talvez como quem hoje cultiva orgânico, sabe? Ou faz artesanato complexo num mundo super industrializado. Entendi. Algo mais valorizado por poucos, mas talvez com valor crescente por ser raro. Exatamente. Pode ser que menos gente pratique, menos gente consuma, mas quem o fizer vai fazer com mais consciência do valor daquilo. O valor da autenticidade, do esforço humano, da singularidade. Nesse cenário, escrever vira menos uma habilidade básica para todo mundo e mais uma escolha deliberada, um ato de paixão, talvez até de resistência. Faz sentido. Ele cita aquela ideia de que escrever é o trabalho braçal da mente. E a tendência natural nossa é terceirizar trabalho braçal sempre que dá, né? Com certeza. E isso tem outras implicações, né? Que vão além só do ato de escrever. Ele menciona o impacto na nossa capacidade de ler. Aquela história que ele conta sobre o programa da Adobe resumindo o livro dele é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Sim, essa anedota é muito boa. Quer dizer, boa para ilustrar o ponto, né? Assustadora. Sim. Ele conta que estava revisando as provas do livro Escrever é Humano e o próprio programa ofereceu um resumo automático. E o resumo era bom, preciso, algo que um humano levaria horas, talvez dias para fazer. Nossa. A questão que ele levanta é: se a gente pode ter acesso à essência de um texto complexo de forma tão rápida, tão eficiente, qual o futuro da leitura profunda, da leitura atenta? Aquela que exige tempo, esforço, mas que também permite as nuances, as reflexões, as conexões, que um resumo simplesmente não oferece. E isso se conecta com a preocupação dele sobre o espírito crítico, né? Exatamente. Como assim? De que jeito a IA poderia afetar o nosso espírito crítico? Ele argumenta que a gente já vivia numa cultura que, de certa forma, favorece o clichê, a ideia pronta, o pensamento mais superficial das redes sociais, talvez. A IA, ao oferecer resposta rápida, texto bem formatado, baseado em padrões, na média, né? Ela pode acelerar essa tendência, pode nos acostumar a aceitar a primeira resposta, a não questionar muito, a não buscar a complexidade, a ambiguidade. Se a máquina pensa pela gente, a gente corre o risco de perder o hábito e a habilidade de pensar criticamente sobre o que a gente consome e produz de informação. Complicado. E diante disso tudo, de quem é a responsabilidade? É só uma questão individual? Cada um decide se usa ou não a IA? E pronto. Ele aponta para responsabilidades em vários níveis, não é só individual não. Ele menciona o papel fundamental das famílias, por exemplo. De cultivar o gosto pela leitura, pela escrita em casa, de valorizar o livro, a conversa, a troca de ideias, que não seja só pela eficiência da máquina. Entendi. O papel da cultura em casa. Isso. E, claro, ele fala do desafio gigantesco das políticas públicas, como que se regula o desenvolvimento e o uso da IA. Ele parece um pouco cético, viu? Sobre a capacidade ou mesmo a vontade dos governos de fazerem isso de forma eficaz, especialmente com o poder, o lobby das grandes empresas de tecnologias, Big Techs. Que tem interesse em avançar o mais rápido possível, né? Exato. A regulação sempre corre atrás da inovação nesse campo. É muito difícil acompanhar. No fundo, então, o que parece estar em jogo é a nossa relação com a linguagem e, por tabela, com o mundo e com os outros.
Ele até usa o exemplo de escrever uma carta de amor. Sim, é um exemplo que toca num ponto sensível, né? Ele questiona como é que alguém vai poder escrever uma carta de amor, ou mesmo sentir a necessidade e ter a capacidade de articular os próprios sentimentos para fazer isso, se perder o contato com a profundidade, com a nuance, com a subjetividade que a linguagem escrita, aquela trabalhada com esforço e sinceridade, permite explorar. Puxa. A perda da habilidade de escrever e ler profundamente pode nos tornar menos capazes de entender a nós mesmos e aos outros, em níveis mais complexos, sabe? Entendi. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente explorou aqui, pegando as ideias do Sérgio Rodrigues, a gente tem um alerta bem sério sobre o risco de desaprender a escrever e, como consequência, a pensar com profundidade, por causa da nossa dependência crescente da IA. É o ponto central dele. Tem uma defesa apaixonada da escrita humana como algo ligado à subjetividade, à experiência de vida, algo que a máquina imita na forma, mas não replica na essência. Exato. A diferença crucial. Vimos os desafios enormes para a educação, que vai ter que repensar seu papel. Completamente. E, por fim, essa visão da literatura como uma possível aldeia gaulesa, um nicho de resistência da autenticidade humana no mundo de texto cada vez mais automático. Exatamente. A perspectiva dele nos obriga a encarar o que a gente realmente valoriza na comunicação, na expressão humana. Será que é só a eficiência, a clareza? Ou será que a gente valoriza também o esforço, a marca pessoal, a descoberta que acontece durante o ato de escrever? Boa pergunta. A escrita, como ele defende, é bem mais que só passar dados, é construir sentido, é exercitar nossa humanidade. A IA é sim uma ferramenta poderosa, com potencial incrível, mas a pergunta que fica ecoando é sobre o preço dessa transformação toda. O que a gente está disposto a sacrificar no altar da conveniência tecnológica. E essa reflexão deixa a gente com uma provocação final, né? Algo para a gente continuar pensando depois daqui. Algo que as fontes ajudam a formular, mas que não tem resposta pronta, claro. Manda aí. Diante dessas máquinas que podem fazer tanto por nós, e com tanta eficiência resumir livro, escrever e-mail, gerar relatório, criar texto coeso, qual o valor real que nós, como sociedade, como indivíduos, ainda damos para o esforço humano? Para aquela lentidão necessária do processo criativo, sabe? Para a imperfeição que muitas vezes é a assinatura da nossa subjetividade única. O que significa de fato ser humano quando uma das nossas capacidades mais definidoras, que é se expressar pela linguagem, pode ser tão bem simulada ou até mesmo terceirizada para um algoritmo? Uma pergunta e tanto. Fica a questão no ar. Agradecemos a quem acompanhou esta análise focada nas ideias de Sérgio Rodrigues.